Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. E hoje eu estou aqui com mais um episódio do quadro Papo com o Dublador, mas hoje eu tô com uma presença de peso, hein? Hoje eu tô com uma das grandes vozes dessa profissão. Eu tô muito feliz de estar recebendo, né, o Cláudio Galvão, que é a voz do Megamente, do Capitão do Madagascar, da Filmora, do Carros, também fez atores também como James Marden, Simon Pegg, Rob Schneider e muitos outros. Na Disney, pô, se você ouve as canções da Disney, com certeza você já ouviu a voz do Cláudio cantando aí, né? Então, o Cláudio também dá aula sobre dublagem e ele tem um podcast, que é o Desfoque Podcast, que depois a gente vai comentar mais um pouquinho sobre essa grande ideia, essa maravilhosa ideia que teve do podcast com dubladores, de dublador para dublador. Mas, Cláudio, muito obrigado por você ter topado, de você estar aqui para a gente bater esse papo. E você faz uma breve apresentação sua aí para a galera. E muito obrigado. Olá, obrigado em primeiro lugar, Vitor, aí pelo convite, adorei. Eu sei que você é um cara que gosta realmente da dublagem, um cara que se dedica a isso aí, então achei muito importante nosso trabalho precisa ser cada vez mais divulgado e protegido também através dos fãs e né, dos admiradores do nosso trabalho. Então é sempre muito bom a gente poder ter uma oportunidade de falar um pouco sobre nossa carreira, um pouco sobre a vida, né, e tal. Então te agradeço aí o convite e vamos embora. E um detalhe bem interessante, que ele está atualmente em reprise, né, na novela Cabocla. Então você também pode ver o Cláudio Galvão também na televisão, não só ouvir a voz dele, mas também vê-lo, né, em trabalhos de atuação. O Cláudio tem uma vasta carreira, gente, assim, é muito legal. E a primeira pergunta que eu vou fazer para a gente já dar uma introduzida e quebrar já o clima, Cláudio, você é mais reconhecido pela sua voz ou por você? Porque como você tem um trabalho também na televisão e você tem também um trabalho muito ativo na dublagem, geralmente quando as pessoas te abordam, te reconhecem, é mais pela sua voz ou por você? Ó, isso é um pouco dividido, assim, as pessoas me conhecem muito pela imagem, mas a imagem relacionada à dublagem, entendeu. Também de novelas, é óbvio, né, porque as pessoas também me viram muito, então acho que a coisa fica toda um pouco misturada, mas assim, já tive situações onde eu conversando, a pessoa falou: eu conheço a sua voz". "Ah, pô", aí lembra pela voz. Mas em geral, quando eu sou abordado na rua, nos lugares, é mais pela questão visual, mas ligada sabendo da minha carreira como dublador, como ator também. Então e também como tem podcast também, então tem muitos cortes, roda muito aí pela internet, então as pessoas acabam me reconhecendo visualmente, mas sempre ligado à voz também. Sim, sim. Eu tenho muita questão da sua voz, né, eu tive esse contato primário com a sua voz, mas depois, né, quando eu descobri que você também tinha uma carreira na televisão, é muito legal, né, porque a gente vê muitos dubladores que fazem pontas, fazem papéis pequenos na televisão e que muitas vezes, quando eu era menor, eu era mais jovem, eu falava: "Mas essa voz é de dublador", e é o dublador, né. Então isso é É. muito legal, né, ativa a nossa memória, na nossa memória afetiva. Mas eu Uhum. quero trazer outra pergunta aqui, Cláudio, que é o seguinte, né? Todo dublador sempre tem uma inspiração, né? Porque quando a gente tá falando sobre dublagem, a gente tem aqueles que, quando a gente entra no mercado, a gente já tem aqueles que já estão lá, que já estão nos inspirando. E eu queria perguntar para você, quais foram os dubladores ou dubladoras, pode citar mais de um nome, que inspiraram a sua carreira, que você teve? Pode também contar se você chegou a conhecer alguns deles e tudo? É, sim, logo que eu comecei na dublagem, eu óbvio que eu já conhecia alguns atores, assim, que já trabalhavam na dublagem, mas assim, teve alguns que eu tive muito prazer, assim, e admiração, e tive prazer de ser dirigido, né, por eles e trabalhar juntos também, mas Isaac Bardavi era um cara que foi uma inspiração sempre, assim, como ator, como intelectual, era um cara que tinha ele era muito inteligente, ele sabia falar muito sobre música, sobre ópera, sobre, né, o mundo erudito, e sem contar com o trabalho né, como dublador dele, que era incrível também, teve uma carreira como ator notável também na televisão.
Teve o da Mata, eu achava um cara incrível também, como dublador, ele era sensacional. Colegas que eu nunca deixo de falar, como Mônica Rossi, Miriam Fischer, tem tantos, né, assim, a gente fala um, 2, a gente vai lembrando. Então eu tive, assim, alguns até hoje, né, assim, eu admiro, e gosto de ver o trabalho deles, assim, próprio Moreno, Guilherme Briggs, É Jorge muita gente. Lucas, muita gente, cada um tem sua particularidade, assim, eu admiro realmente muitos, assim, mas se você for falar dos antigos, né, realmente Isaac Bardavi era uma coisa forte, assim, pra mim, assim, sei que tem outros vários também, mas como a gente teve muito contato, a gente sempre foi muito, muito amigo, fomos muito próximos, eu acho que eu, seleciono ele, assim, como uma boa inspiração. O Zac Bardavi também, pô, o Wolverine, nosso Wolverine aí, né? E é muito legal, né, quando a gente tem essa memória, porque a gente trabalha com esse profissional, mas a gente também tem a memória dos trabalhos dele, do que eles fizeram e tudo. Então, é muito legal, tanto para o fã como para o dublador também ter esses colegas de trabalho. E aí, pegando esse gancho, Cláudio, eu queria dizer, né, que assim, para quem não conhece, e vai estar aqui na descrição, né, o link do Desfoque Podcast, que é um podcast que o Cláudio Galvão ministra brilhantemente, onde ele sempre convida dubladores, atores, pessoas da área para falar sobre trabalho, sobre muita coisa. Então, assim, é um podcast fantástico. Vão lá, se você não é inscrito, vão lá, se inscrevam, né? E deem aí esse apoio ao Cláudio, porque assim, eu achei a ideia fantástica, Cláudio. Você criar uma Obrigado. estrutura de um podcast com dubladores e de dublador para dublador, né? Porque o fã tem o seu peso, tem o seu impacto, tem a sua importância. Mas é tão legal ver um dublador entrevistando um outro dublador. Isso é uma coisa Uhum. assim que eu acho incrível. Então, parabéns por essa iniciativa, por trazer esse formato que eu acho fascinante, eu acho muito bom. Você conseguiu entrevistar uma galera, um monte de gente boa pra caramba. Mas eu quero perguntar para você como surgiu a ideia do Desfoque Podcast. Então, a ideia do Desfoque, na verdade, a gente já está vamos fazer 3 anos em março, né, o de programa ininterrupto, todas as terças-feiras ao vivo a gente faz o programa. Então a gente realmente a gente já está, se eu não me engano, no 145, 146, se eu não me engano, o episódio de hoje. Então, a ideia começou porque, assim, eu já gostava de podcast, já era um consumidor de podcast. Esse formato de um bate-papo descontraído ali, onde não se tem uma pauta pré-estabelecida, né, eu estudo o convidado, sei da carreira, sei da vida, mas, eu gosto da coisa das surpresas que vão acontecendo ao longo da conversa. Então eu sempre gostei muito, quando eu vi que eu estava me aprisionando ouvindo 1, 2 horas, 3 horas um podcast, um papo, que eu falei: "Nossa, isso aí é uma coisa que se me prende, eu acho que pode ser interessante fazer esse meu formato com colegas meus, né, da carreira, né, como eu tenho tantos amigos e a gente tem uma questão aqui da memória, né, as pessoas não têm uma memória muito boa, às vezes, né, dos artistas. Então, eu falei: "Eu preciso fazer uma coisa onde eu possa ter um papo descontraído com as pessoas, receber as pessoas como se fosse uma conversa em casa, batendo um papo, e ao mesmo tempo a gente está ali registrando e eternizando a carreira e a vida dessas pessoas, que todos nós temos a nossa passagem por aqui, chega uma hora que ela vai passar, vai terminar, mas está lá no YouTube, está gravado, para quem vier aí nas próximas gerações, quiser dar uma pesquisada, olhar: "Ah, quem foi fulano e tal", tá lá. Então, assim, a intenção inicial foi fazer uma coisa documental mesmo, para a gente ter aí guardado para sempre, e utilizar esse formato que a mim sempre agradou muito, que é o podcast. Pô, é uma ideia muito legal e você conseguiu entrevistar um monte de gente, assim, dubladores grandes, assim, e é muito gostoso o seu podcast, fazendo um parênteses aqui, porque é o que você falou, é um papo leve, um papo agradável, e aí você relembra os trabalhos de cada dublador, então é fantástico, gente, na boa. Vão lá, se você gosta de dublagem e não se inscreveu e não conhece o The Stock Podcast, você está perdendo muito, grandes vozes estão lá, então se inscrevam, ative o sininho, sempre deem like, comentem, né? Compartilhem também, façam isso porque é de qualidade, é de qualidade. Legal, que bom que você gosta.
Nossa, eu adoro, eu adoro. Em vez ou outra, eu pego os cortes, vou ver no corte e falo, agora eu quero ver tudo inteiro. Tipo, mas é muito bom. É. Agora, Cláudia, eu vou pegar uma questão aí que eu percebi, né, na sua carreira, que você tem muita, não predileção, mas eu vejo muitos trabalhos seus nessa área, que é na área de cantar para dublagem, né? Que assim, Uhum. a gente sabe que é uma outra vibe. Dublar tem suas dificuldades, cantar para dublagem tem outras dificuldades. Então eu queria saber, perguntar de você, né? Como é que é esse processo de cantar para dublagem? Quais são os desafios? O que você tem que tomar cuidado para você, né, saber como que você vai trazer aquela música? Tem toda a ideia de letra e tudo, mas a questão adaptando no conceito da dublagem, como é que funciona isso? Acho que isso veio muito da minha própria experiência. Antes da dublagem, eu tive uma carre sempre tive uma carreira de ator de musicais, né, eu fiz muitos musicais, enfim, ganhei prêmio Sesc Gran Rio, ganhei prêmio Bibi Ferreira, melhor ator coadjuvante em Família Addams, que eu fiz o Fester, e o Romeu e Julieta, também que eu ganhei o Sesc Gran Rio. Sempre musicais, muitos musicais que eu tive na minha história. Então, a atuação, para mim, sempre foi ligada à música, né. Então essa questão de você estar atuando e entrar no universo da música, sempre teve muito permeou muito na minha vida, fazendo em teatro, ao vivo, né. Então quando eu comecei na dublagem, na verdade, eu comecei cantando, né, eu comecei fazendo canções. Depois é que eu comecei a fazer algumas participações falando, né, da dublagem, dos diálogos, e aí a coisa, como eu já era cantor, já era ator, e as pessoas foram me conhecendo, foram entendendo que era mais fácil você ter um ator que já cantasse, que já tivesse essa expertise, né. Então, assim, o que eu acho que é muito importante na dublagem, quer dizer, enfim, no teatro também, mas assim, quando você fala em uma linguagem de musical, você trabalha 2 esferas, né, você está falando, e esse diálogo tem que passar por uma canção, onde essa canção geralmente, explode em algum momento muito importante de emoção, ou de algum momento de transformação, alguma transição muito grande, sempre essa estrutura de um musical, né. Ou um pensamento que está ali para ser falado, ser explanado, e aquele pensamento é dito em música. Então, assim, essa linguagem, como eu já conhecia no teatro, eu entendi que essa linguagem no cinema, né, na dublagem, é a mesma. Então, assim, o que você perguntou em relação ao cuidado que eu acho importante ter, é a gente nunca esquecer que, além da qualidade vocal que você precisa ter, você precisa ser um cantor realmente profissional, você tem que ter conhecimento musical, você tem que ter técnica realmente para isso. Além disso, você precisa entender que a música está em função de uma história. Então, você pode cantar muito bem as notas, você pode fazer, executar muito bem, mas se essa música não for bem dita, ela não vai se ligar muito bem aos diálogos. Então, eu acho muito importante a gente sempre pensar que a canção está contando uma história dentro do filme. Isso é o que mais importa para o espectador. Sim, e é engraçado, né, porque trazendo uma questão de um público geral, né, porque muita gente às vezes estranha, né, quando o dublador tá falando e tudo, aí quando tem um momento musical, troca de dublador, a voz muda, né, porque daí eles selecionam um dublador próprio para a cantoria. Eu acho que foi no Drama Total, foi num desenho chamado Drama Total, que eu percebi isso na cena de cantoria, onde você tinha um dublador, né, que é a voz daquele personagem, aí quando tinha as músicas, né? Aí às vezes mudava, às vezes tinha uma alteração, né? E aí tem essa questão, né? Que a questão de você, porque foi o que você disse, é contar uma história também. Quando você está também dublando, você está contando uma história através dos diálogos, mas você está cantando também, você está contando, e tem que ter essa experiência envolvendo a música também, né? Não é qualquer um, tipo, tô dublando aquele personagem, eu tô apto a cantar se esse personagem, né, for ter números musicais. Como você disse, às vezes escolhe um dublador que já canta, que daí já facilita mais, você não precisa ter que escolher um outro dublador, né? Mas eu acho muito legal tudo isso, porque você teve muitas músicas marcantes, e uma delas que marcou a minha infância é a da Noiva Cadáver, né? Ah, Que é bom, muito Jungle. legal.
Sim, que você É, faz lá o esqueleto. E essa é. ficou muito marcado na minha mente, porque é uma música, né, legal, assim, de você ouvir. Ela tem uma É, começa com melodia muito bacana. xilofones, assim, ela tem uma percussão Isso, legal, muito boa. exatamente. É muito legal. A sua atenção, quem de vocês tiver audição. Agora, Cláudio, assim, com essa sua vasta carreira, com um monte de coisa, tem algum ator ou um personagem sonho de consumo para você que você tem vontade, você gostaria de dublar? Você, porque assim, o dublador ele tem muito quando o que é oferecido, né? Às vezes você vai fazer um teste, você vai no estúdio, você pega, é o personagem tal, você vai fazer, né? Mas tem algum com o longo da sua carreira, aí você falou assim, pô, se eu queria dublar pelo menos uma vez esse ator ou esse personagem, você tem esse sonho de consumo em algum personagem ou ator? Específico não, assim, porque, eu acho que toda vez que eu tenho um personagem, aquele ali que eu estou fazendo é o que tem que ser melhor feito naquele momento. Então, eu não tenho realmente esse sonho específico não. Eu tenho um pensamento de que cada vez que eu tiver um próximo trabalho, que esse trabalho seja igual ou melhor, de preferência, ao anterior. Então eu vou, como ator, eu vou tentar utilizar as minhas próprias ferramentas para que esse trabalho seja cada vez melhor executado. E a experiência, o tempo e a técnica faz, em geral, com que você vá melhorando, a cada dia mais, né, essa é a intenção. Então, assim, eu não tenho um específico sonho de nenhum personagem, nenhum ator, assim, eu sei que tem muitos atores que têm isso, né, desde muito tempo, poxa, eu quero, sei lá, um ator, por exemplo, no teatro que quer fazer um Hamlet, eu quero Uhum. fazer Otelo, eu sei que tem isso, né. Eu nunca tive, eu sempre tive essa coisa de perseguir a excelência em qualquer trabalho que eu estiver fazendo. Então, eu acho que eu não minha cabeça não vai para esse lado, assim, de Entendi. Você é aquela questão de pegar o personagem e dar o seu melhor de si, sabe? é, é isso. É muito legal isso, né? Porque é uma questão que você não cria expectativa. Por exemplo, né? Eu quero dublar personagem ou ator X. Você pode acabar não chegando a dublar, né? E isso não Uhum. pode ser uma questão de tipo, poxa, mas é legal, né? Também a gente ter, às vezes, aquele sonho de consumo. Mas eu Sim, entendo muito sim. o seu pensamento, eu acho muito legal que eu já vi muitas respostas diferentes, né? Isso que eu acho bacana, que é a questão do que o dublador mais gosta de dublar, né? Que assim, tem dublador que fala que gosta mais de dublar desenho, tem dublador que gosta mais de dublar filme, gosta de dublar até novela, né? Eu recebi uma dubladora que adora dublar novela turca, então eu achei super legal assim esse exemplo que é a própria Carla Pompilho, grande Carla Pompilho. E eu queria saber de você se você tem também alguma preferência, tem alguma coisa, quando chega para você, você fala assim, opa, isso aqui eu gosto, ou você também não tem preferência, o que vier para você é jogo, é lucro. Como é que é isso? Você tem alguma preferência nessa questão? Vai pelo mesmo caminho, eu não tenho uma preferência, mas, assim, eu tenho a facilidade, como eu tenho a facilidade vocal traz de vários timbres, né, de diferenciar a voz, né, então o desenho, a animação, ele te dá essa possibilidade de você fazer personagens muito diferentes que aqueles que às vezes a pessoa nem reconhece, o que eu acho mais legal. Quando a pessoa ouve um personagem que eu dublei e no final ele vê no crédito o nome: "Ah, foi ele". Então eu acho legal essa questão da animação, porque eu consigo realmente eu tenho essa facilidade vocal de modificar muito o timbre dos personagens que eu faço. Então não chega a ser uma preferência, mas eu acredito que eu tenho essa facilidade, porque em relação a preferir, eu gosto de bons atores, assim, então quando eu encontro um bom ator, assim, original ali, eu gosto muito de dublar esse bom ator, porque a gente tem mais trabalho, a gente precisa ter mais ainda cuidado, porque é um trabalho tão bem feito e o nosso trabalho como dublador é fazer com que aquele trabalho que o cara já fez lá, seja feito na mesma qualidade, só transposta a língua e adaptação para o nosso idioma. Então quando você trabalha com um ator muito bom, isso dá muita é difícil para o dublador, a gente gasta mais tempo, a gente, leva mais surra ali no trabalho, mas o resultado é muito legal. Então, a preferência por um bom ator, isso aí é fato.
Eu gosto muito. Quando eu vejo assim: "Pô, eu vou dublar aquele ator, cara, esse cara é tão bom", aí eu já fico muito empolgado, mas não tenho exatamente por estilos não, assim. Talvez, é não tem, porque, enfim, cada um tem uma coisa, uma especificidade, né. As novelas Uhum, também são legais sim, também, você vai para um outro tipo de interpretação. É sim. isso, acho que também não tenho especificamente um. Sim, mas eu devo admitir, Cláudio, porque assim, eu, nas animações, você brilha muito, porque os seus trabalhos de dublagem na animação, eu consigo ver perfeitamente isso, né? Que você consegue se divertir mais, você consegue abrir mais, e tem também na animação uma certa liberdade. Porque quando você está fazendo um ator, você tem que respeitar muito a labial dele, você tem que ter as nuances dele, né? É um trabalho real, né? Enquanto na animação você tem a voz original, mas você tem mais liberdade para poder se divertir, para poder brincar. Assim, eu vou dizer assim, é minha opinião, claro, mas assim, a sua dublagem, eu prefiro muito mais a sua dublagem do que a voz original do Will Ferrell. Eu vou chegar depois do Megamente. Vou chegar Uhum. lá, a gente já vai falar sobre esses trabalhos, né? Mas assim, eu acho que na animação você brilha muito, porque você consegue construir características únicas para cada um de seus personagens e você sabe fazer ótimos vilões. Eu tenho uns exemplos aqui que eu adoro, que eu cresci ouvindo e são fantásticos, né? Aproveitando que a gente está chegando aí falar um pouquinho dos seus trabalhos, antes eu vou falar um pouquinho da Disney, porque você fez personagens muito grandes na Disney, né? Inclusive você é a voz do Pato Donald, dublou o Ursinho Pooh, né? O Li Shang de Mulan também, que foi outro papel que você fez. Agora eu vou pegar dois papéis seus que não são tão falados, mas eu adoro, que é o Agente Pickley, do Lilo e Stitch. Ah, Adoro a incrível. sua voz nesse É. personagem. Ele fala E muito assim, desafinado, é muito louco. exatamente. E o Raspa do Tacho do Galinho Tic Little, também É, adoro, né? é, Esse é. trabalho aí. E, Cláudio, se você pudesse comentar um pouquinho sobre esses 5 personagens, que daí eu já vou para outra ali, sobre o Pato Donald, como foi para você, o Agente Pickley, Li Shang, o Ursinho Pooh e, por fim, o Raspa do Tacho do Galinho Tic Little. Acho que assim, o mais icônico realmente é o Pato Donald, né, que eu já faço aí por mais ou menos 29 anos, né. Assim, eu acho que o Donald, eu dublo muito ele até hoje, né, a gente tem séries sempre, tem às vezes as pessoas têm essa curiosidade, falam: "Ah, mas você dubla o Donald até hoje?" Eu falo: "Sim, o Donald nunca para, né". Os personagens clássicos da Disney, eles vão ao longo do ano fazendo, entra numa série, tem a série dele mesmo, aí depois ele entra na outra série, depois ele entra num especial de Halloween, depois ele já vem o de Natal, e aí começa o novo ano, aí tem o Disney on Ice, ou às vezes tem ele também em parques, né, a voz dele em parques, enfim, então nunca para. Então o Donald é um trabalho, assim, de extrema dificuldade técnica, né, assim, acho que ele talvez não, com certeza, seja o que mais me exige, de esforço técnico para que a gente consiga chegar ali uma forma das pessoas, mais ou menos conseguirem entender o que ele fala, né, porque é um tipo de voz que os próprios americanos, quando eu comecei a dublar, eles falaram: "Não se preocupe e que se entenda tudo que ele fala, porque o personagem ele foi criado para isso, ele não é para ser entendido", inclusive ele não ser entendido é uma das características dele ser tão estressado. Porque ele, às vezes, ele fala e as pessoas não entendem e ele fica estressadíssimo porque ele não consegue ser compreendido. Então é uma característica do Donald, já foi criado com essa intenção. Mas eu, por essa questão do perfeccionismo, acabo tentando fazer o máximo possível para que as pessoas consigam entender melhor as frases que ele fala. E nessa busca, você tem que ficar fazendo um estudo, né, do físico, né, de emissão do seu som ali, porque ele realmente não é uma emissão como da voz de corda vocal, ele é feito na bochecha, então passa ar pela bochecha, então a articulação, tudo isso é muito difícil. Então, ao longo desses 28 para 29 anos, eu tenho cada dia mais tentado melhorar e melhorar e melhorar, e acho que isso acaba fazendo com que fique um pouco mais fácil na hora da execução, mas realmente o Donald é bem difícil. Essa história deve ser muito boa. Vamos ver. Em relação ao Ursinho Pooh, também foi um prazer incrível começar a fazer. Antes de mim era o Marcelo Coutinho que fazia,
e aí ele acabou não trabalhando mais ali por razões lá dele, que eu realmente não sei quais os detalhes, mas foi passado para mim. Somos amigos, muito amigos, e na época eu até falei: "Olha, eu vou começar a fazer o Ursinho Pooh, a voz e tal, só queria que você soubesse, porque eu sei que você que fazia a voz e tal, então para que isso eticamente não ficasse uma coisa chata". E aí ele mesmo falou: "Não, cara, isso aí não se sinta, assim, porque eu acho que você vai fazer brilhantemente e que você seja muito feliz fazendo a voz do Ursinho Pooh". Então, o Ursinho, quando eu comecei a fazer o Ursinho Pooh, também um clássico, né, eu procurei seguir, assim, muito próximo ao que as pessoas já conheciam dele, né. Até mesmo porque eu acho que quando você para o espectador, toda vez que tem uma troca de vozes, sempre é problemática, porque aquilo está na memória deles, então, se você vai inventar a roda, querer fazer uma coisa completamente diferente, eu acho talvez até um pouco desrespeitoso com as pessoas que estão acostumadas a ouvir aquele personagem, porque a gente não pode esquecer que não somos nós, né, a gente está dando, emprestando a voz a personagens que já existem. Então, eh, sim, o Ursinho Pooh teve essa passagem aí inicialmente, e não teve essa grande dificuldade, assim, vocal como era o Donald, mas é um personagem que me dá muito prazer sempre, né, é muito carismático, a personalidade dele é muito legal, ele é muito amigo, ele tem uma ingenuidade da criança, então acho que tem várias janelinhas aí que são muito interessantes trabalhar dentro desse personagem. Vou sonhar e sorrir. Li Li Shang. Shang, o Li Shang foi essa coisa do match de voz, né, como eu comecei a fazer fiz o teste para os diálogos e fiz o teste pra canção. Como também sempre fui cantor, então eu passei para os 2 e eu acho que essa questão do match de voz, como a gente falou anteriormente, do diálogo para voz, fica perfeito, porque é o mesmo dublador, que é o mesmo cantor, então eu acho que esse é sempre o melhor dos mundos, pensando sempre no espectador que vai estar ouvindo, e ele não vai ter um salto de voz ali no meio, né. Então, tanto que a Disney atualmente é a que mais ela tem tentado cada vez mais fazer com que o cantor seja o mesmo do dublador. Assim, a Disney nos filmes musicais, cada vez mais ela tem tido essa exigência, entendeu. E eu acho muito bom, porque realmente esse salto de voz às vezes é muito difícil, né, você encontrar um match de voz do cantor, o cantor a gente tem que eu já fiz muito match de voz para gente que não cantava, eu cantei para filmes de outros dubladores, né. Então assim, tem essa dificuldade, a gente precisa tentar se aproximar muito do timbre, do pra não dar essa quebrada da voz falada para a voz cantada. Então, quando você pode usar o mesmo dublador, o mesmo ator ali, cantor, aí é a melhor dos mundos. E ele também foi um personagem que ficou clássico, né, eu não po não todo evento que eu vou tem que cantar O Homem Ser um Pedacinho, é uma música que fica na memória, né, das pessoas ali, uma história muito bonita, a história da Mulan, uma história muito bonita, sempre e a Disney também tem isso, né, ela consegue tocar em assuntos sempre, muito polêmicos e difíceis, né, de entendimento, e coloca isso ainda no infantil, né. Então acho que o filme Mulan tem isso de bom, né, de falar sobre a história de uma menina que para salvar o pai, ela se traveste ali na sua original forma de mulher para se transformar num menino, para poder entrar né, no exército chinês ali, enfim. Tem toda uma história ali por trás que eu acho muito interessante, né. É uma heroína muito bacana ela, né. E o Shang, enfim, é o cara, o chefe das tropas, que tem uma importância muito grande ali para fazer aquela tropa de soldados completamente incompetentes no início, mas que essa música, Um Homem Ser, tem é um paralelo muito bacana também, eu acho que vencer as dificuldades, né. Então acho que por isso talvez ela tenha se transformado também num clássico, porque as pessoas trazem isso para as próprias vidas, né, nas situações que a gente passa na vida, né. Então, se a gente aquela música diz: "Se você, se empenhar e você tiver o seu esforço, você vai chegar onde você quiser". Eu acho que tem essa mensagem muito legal dali, independente de quem seja, né, independente das suas fraquezas, que você vai poder vencer, se você treinar, se você tiver, então eu acho muito bacana.
o Li Shang. Bom, Mulan, faz pouco tempo que eu conheço você. O outro foi o Raspa do Tacho, né? Sim, Que é o porquinho, que é, sim, que do é, Galinha Chicken Little. do Galinho de Little, que é sensacional, super divertido também. Eu me divirto muito quando faz esses personagens que são mais pro lado da comédia, assim, né? Então também tem tenho ele guardado assim no cantinho, assim, também com muito carinho também. Sim, e é um papel que muita gente pode até nem relembrar tanto, mas pô, marcou muito, né? Eu sei lá, eu só senti uma coisa. Ele já E o agente Pinkley também do É o Lilo e Pinkley, Stitch. O é. Pinkley é muito legal, o jeito que você trazia, né, a sua dobradinha, né, com o Mauro Ramos, acho que é o Mauro Ramos que É o faz. Gantu. O Mauro É o Ramos Gan Não, o Gantu era o Sérgio. Não, como é que era o nome do putz, personagem dele? É o. Ai, caramba, esqueci. eu É, também, putz, mas com o deu Mauro Ramos, branco. exatamente. Não, é sensacional esse personagem, porque ali também passei por. Era um personagem também que traz uma coisa muito bacana, que ele era um personagem que ele não tinha sexo, né? Então, às vezes, ele aparecia vestido de mulher, às vezes ele vestido de homem, de chapéu, botava uma barba e tal, enfim, ele virava tudo, né, ao mesmo tempo, e isso também acho muito bacana, né, a gente falar sobre esse tipo do entendimento das diversidades, porque eu passei uma época, eu estava viajando e eu ouvi isso de uma pessoa que eu estava num bar, assim, e essa pessoa trabalhava nesse bar, ele me abordou e falou: será que eu posso falar com você? Eu, claro, com certeza. Queria te agradecer pelo um personagem que você dublou e tal, que é o Plickly. Aí, porque quando eu era garoto, quando eu era criança, eu nunca me entendi como um menino, na verdade. E eu sempre tive muita dificuldade por família, por pessoas em volta e tal. E aquele personagem, quando você falou ali que o planeta de onde ele veio não tinha definição sexual e, portanto, não tinha esse problema de um homem se vestir de mulher ou mulher se vestir de homem, usar um batom, botar um brinco e tal, que isso não tinha nenhum tipo de conotação e era normal do planeta. Por isso que ele não entendia por que as pessoas perguntavam tanto por que você está de mulher, por que você está de homem, por que você está de brinco, por que você está de vestido, por que você está de sapato alto e tal. E ele tinha essa inteligente forma de falar sobre a inclusão da diversidade, né, das pessoas, o entendimento de todos, independente de tipo de orientação sexual, ou sabe-se lá, seja lá o que for, né? Então, acho muito bacana também. Esse é um personagem que eu tive a oportunidade de me divertir muito, que ele era muito engraçado, né? Porque os disfarces dele eram sensacionais. E teve esse lado. Então, ele falou que isso foi uma coisa que mudou muito a vida dele. Inclusive, durante um período, ele pensou até mesmo em tirar a própria vida. E esse desenho fez com que ele esquecesse essa ideia, e hoje em dia ele é um cara realizado, feliz e bem com ele mesmo, já entendeu. Mas ele fez questão de vir falar sobre isso. Então você vê a importância de personagens, né, na vida das pessoas, né? Tá sendo usada para recuperar a proliferação dos mosquitos, que se já esqueceu, é uma espécie ameaçada. É impressionante, né, como o trabalho, né, pega muitas pessoas, né, e impacta pessoas de formas diferentes, né. É muito interessante esses relatos, né. Imagino como deve ser para você, né, ouvir esses relatos. "Pô, minha vida mudou por causa desse personagem, marcou muito". É muito legal isso, né, saber que você fez parte de um pouquinho da vida de cada pessoa. É a profissão que encanta as pessoas em várias idades, sabe. É por isso que é uma profissão que sempre tem que ser falada, sempre tem que ser louvada. E eu sou essa pessoa que sempre vou fazer isso, né? Uhum. Aí, Cláudio, você não satisfeito de ter feito tanto papel bom na Disney, né? Aí na concorrência lá, DreamWorks, você também fez coisas muito grandes, né? Você Uhum. fez, como eu já citei, o Megamente, que para mim é o meu trabalho favorito seu. É, Uhum. é incrível, né? Tudo. Você fez outro vilão clássico da DreamWorks, que é o Lord Farquaad, do Shrek, que é outro Uhum. personagem também legal. Ele tinha aquela questão, né, do tamanho dele e tudo, que era muito Uhum. divertido. E aí você tem também, para balancear, outros dois personagens heróicos, né, que é o Bocão, como treinar o seu dragão, que vai ter aí uma versão live action esse ano. E o Capitão
capitão dos Pinguins de Madagascar, que é outro também incrível. E um outro papel seu que pouca gente fala, mas eu acho que você tá muito bem, é o Rumpelstiltskin no Shrek 4. Que você Sim. dubla dois vilões. 2 vilões no ali na mesma franquia. Pois é muito legal isso, né? E comenta como é que foi esses trabalhos, né? E para mim, do Megamente especialmente, como foi o processo de seleção? Você fez teste, você já tinha sido escolhido. Comenta um pouquinho mais depois sobre o Megamente, mas comenta sobre esses personagens aí que são incríveis, né? Marcaram com certeza a vida de muitas pessoas, muito jovens como eu. Uhum, que legal. Todos esses aí que você mencionou foram por teste. Nenhum desses eu fui chamado direto, fiz teste para todos, né? Megamente, também fiz teste. Megamente foi um personagem, e né, um personagem muito lembrado, eu acredito, até pela profundidade desse roteiro e da criação desse vilão que se explica claramente que ele foi uma vítima, né? Quando, para quem não lembra, quando o filme começa, ele é lançado numa cápsula do seu planeta que está sendo engolido por um buraco negro. Os pais colocam ele para ele vir, para ele sobreviver, e ele vem no caminho para a Terra. E está acontecendo a mesma coisa com uma outra nave, que é onde está o Metro Man, né? E aí essas naves se batem, e o destino que ele teria de viver numa família rica, de posses, tendo uma boa estrutura educacional e tal, é completamente modificado numa pancada. Ele cai dentro de um presídio, e o outro que iria para o presídio acaba indo para esse futuro possível, hipotético que ele teria, né? Então eu acho que a criação desse personagem, a forma com que o roteiro é brilhante, que eu acho que fez com que esse personagem se transformasse num personagem tão forte e icônico, que tivesse tanta identificação com o público, porque por isso que os vilões são muito interessantes, né? Porque por trás de um vilão sempre tem uma história com a qual muitos de nós nos identificamos, né? As nossas fraquezas, o quanto é fácil você se transformar num vilão se você realmente não tiver uma estrutura familiar, se você não tiver uma estrutura espiritual, se você não tiver uma estrutura, né, à sua volta, para você ter tranquilidade para passar pelas suas adversidades. Então, eu gosto muito de fazer os vilões, porque geralmente eles têm essa história por trás, e eles acabam sendo engraçados também por tão ridículos que eles acabam se mostrando, né? Sim. Então, todos eles sempre têm esse ponto, né? Você vê, o Megamente, ele se acha muito também, né? Ele se acha um galã e, na verdade, um cabeção azul daquele, né? Aí ele se apaixona por uma jornalista linda e tal, e aí tem muitas camadas, né, o Megamente, né? Depois ele se apaixona por ela, e aí ele percebe que, poxa, aí ele, daquele jeito que ele jamais vai ter o amor de uma mulher como aquela, e a coisa se inverte quando ele começa a mostrar que, no fundo, ele é uma boa pessoa que foi levado a se transformar no vilão por causa das adversidades que ele teve na vida dele. Então, acho que tem todo esse enredo aí, faz com que isso fique muito forte na cabeça das pessoas, né? E ainda com humor, né? Porque sempre tem essa brecha do vilão para o humor, então acho isso muito, muito legal. É claro, isso se o Metro Man conseguir suportar o poder concentrado do Sol! Em relação aos outros dois, né? Do Shrek, né? Que primeiro foi o Lord Farquaad que eu fiz, e que era incrível, essa coisa como você mencionou, né? Ele também tinha esse lado do ridículo, né? Porque é um vilão, porque ele tinha uma posição ali, que ele estava socialmente acima dos outros, porque ele poderia mandar e desmandar, mas ele, dentro dele mesmo, tinha uma grande frustração por ele ser um pequenininho, né? Ter a perna curtinha, andava num cavalo, podia botar uma perna postiça para parecer que ele era grandão, quando ele descia, via que ele era um anãozinho. E também com uma cara estranha, esquisito, né? Ele é uma figura esquisita. Então, sempre tem esse lado que a gente pode aproveitar muito. Então, eu adoro fazer esses vilões, porque eles acabam sendo muito engraçados, o quão ridículo eles acabam se colocando nas situações, né? Então, esse foi um personagem muito, muito difícil de fazer também, para poder encontrar esse lado, porque o humor de um personagem como esse tem que ser muito verdadeiro, ele não pode ser na forma, ele não pode ser só na forma caricata de ser, não é isso. Ele tem toda uma história ali por trás que vai fazer com que ele seja engraçado, de forma muito séria, mas engraçada. Você e o resto daquele lixo de conto de fadas que suja o meu mundo perfeito.
E aí, quando me chamaram para fazer o Rumpelstiltskin, eu falei: "Caramba, eu vou fazer um outro vilão dentro do Shrek". Então essa foi a segunda grande dificuldade, porque, fazer com que ele não ficasse parecido com o Lord Farquaad. E para isso é importante a gente ser ator, porque o estudo do ator é, na verdade, estudar a personalidade dessas personagens, né. Ambos são vilões dentro de uma mesma franquia, mas têm as suas demandas, têm as suas frustrações, uma diferente da outra. Então, você acaba pegando características diferentes de cada um, e isso vai para a voz também, porque toda vez que eu vou dublar um personagem, eu vou muito pelo que ele significa, como personagem mesmo, como pessoa, qual o lado psicológico que ele tem, o que faz ele ter aquela voz, o porquê que ele fala daquele jeito. Então essas características físicas também te dão muito caminho para você fazer uma voz diferente. Então você acaba fazendo o diferente, porque eles são realmente, apesar de ser 2 vilões, eles são diferentes em natureza. Então acabou dando certo também, né, então foi muito bacana, foi um desafio, acho que talvez bem grande fazer 2 vilões numa mesma franquia, assim, uma mesma história, né. E traz um caçador de recompensas. E se música realmente amansa as feras selvagens? Capitão foi incrível, porque quando eu comecei a dublar, antes era o Paulinho Vinholo, né, depois quando eu comecei a dublar ele, eu junto com a Marlene, né, que a gente começou a fazer esse trabalho, a Marlene, dirigindo, e a gente falou esse jeito dele de ser meio cafona, né, tal, que isso poderia ser legal a gente usar aquele tipo de dublagem que todo mundo zoa um pouco, né, quando vê uma dublagem assim: "Muito bem, rapazes, por aqui, hã?" E a gente achou que seria uma boa colocar ele daquele jeitão, peito estufado, se achando, né, aquele pinguim o máximo, colocar ele com essa voz de uma dublagem mal feita, teoricamente, né, uma dublagem que se a gente fala assim, uma dublagem muito cantada, né, quando o personagem fala assim: "Ora, ora, por ora, boneca, você não pede por esperar, hã?". Então a gente pôde aproveitar muito e colocar que não é o original, não tem essa característica, né, então isso foi uma adaptação muito conversada entre mim e a Marlene, para que a gente chegasse a esse ponto, e aí eu acho que foi um tiro, assim, porque as pessoas realmente se identificam com esse jeito dele falar, né. Muito bem, rapazes, chegou a hora. A missão pela qual nos preparamos a vida inteira. É verdade, o Bocão, amo fazer o Bocão, inclusive a questão da inspiração aí que você falou lá no início, eu tiro muito isso do Isaac, né, porque eu vejo aquele personagem é a cara do Isaac Bardavi. Se fosse ele faria brilhantemente. Então, aí eu já vai uma voz mais assim, né, vamos, mas e o Isaac fazia isso muito bem, né, todos esses vilões que ele fazia, sempre de "meu filho", uma voz pesada, então acho que essas características de um Isaac Bardavi, elas são muito utilizadas, assim, quando eu preciso fazer um personagem como esse, né, que é um cara já meio mais bronco, né, mas ao mesmo tempo sensível, porque cuida muito do soluço, né, tem uma relação muito forte com o pai do soluço, então ele é da família, né, ele é como se fosse um tio muito querido do soluço, e passa por situações onde ele precisa estar ali perto, precisa ajudar, mas ao mesmo tempo vê que inicialmente é um garoto que tem muita dificuldade, um garoto franzino, que ninguém acredita que ele vai conseguir fazer alguma coisa de bom no mundo viking, né, pela questão física, e também é o lado muito legal dos grandes roteiros, né, que mostram que nem sempre aquilo que parece né, então quando mostra um personagem frágil como o Soluço, mas dentro dessa fragilidade encontra um olhar sobre os animais ali, né, entende o que ele que faz todo mundo entender que a convivência entre o ser humano e os animais podem ser muito boa, né, ao invés de ter uma coisa de predar, pode ter uma coisa de parceria e assim se transforma, né, aquela vila ali de vikings e todo o olhar sobre os dragões passam a se modificar. Então ele, apesar do corpo franzino e não ter as características de um viking que teria que vencer grandes batalhas, ele vence a maior batalha que poderia imaginar, somente com o sentimento de afeição a esses animais e não entender o porquê que eles teriam que ser obrigados a matar esses animais e lutar contra eles e não se juntar. Então, ele realmente consegue esses roteiros eu acho sempre incríveis, né. E acho que o Bocão, ele faz um meio de campo aí muito importante, assim, para o Soluço se sentir seguro e tal, e tá sempre ali do lado dele. Acho muito legal.
Você não levanta um martelo, não aguenta um machado, nem consegue atirar um desses. Olha, Cláudia, é incrível ver você falando, né? Porque é evidente a sua paixão, né? Não só pelo personagem que você dubla, mas pela história que você quer contar. Porque apesar de ser um trabalho, mas a gente se envolve emocionalmente com aqueles personagens, com aquela história, a gente acaba, né, criando raízes naquilo. Então é muito legal ver o respeito e o carinho que você tem falando dos personagens, porque não é só falar, eu dublei esse personagem. Não, você traz, você cava, sabe, através do roteiro, através daquele personagem. Eu acho isso maravilhoso. E aí, eu lembrei de um aqui que eu vou ter que pedir para você falar, porque senão é capaz da galera me criticar. Como que você chama o Cláudio Galvão e não fala desse que eu lembrei agora? Mas tem dois personagens bem underground da sua carreira que eu adoro e que eu queria, né? Não sei se você tem alguma lembrança deles, que é o Coelho Boing, do Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Eu adoro aquele coelho. Maravilhoso, maravilhoso. Acho Aquele incrível. coelho fantástico. E o Fifi, do Bicho Vai Pegar Dois, que é outro cachorro personagem. poodle. Isso, exatamente, que eu adoro esses dois personagens. São personagens até bem underground, né? Que não são tão falados, mas eles têm um lugar cativo no meu coração, que é o Fifi, né? E o Coelho Boing. E aí, para você falar junto com esses aí, né? O crush do Procurando Nemo, né? Que é a tartaruga lá, que tem mais de 100 anos, 150, né? Que, pô, se eu não falar desse trabalho, você é capaz, né? De me criticarem aí nos comentários. Mas fala aí sobre esses três personagens aí. O coelho é o inusitado, né? Eu acho que o grande barato desses personagens aí que você selecionou é exatamente o inusitado. Um coelho que você, a princípio, vai olhar para ele, que bicho fofinho, que animalzinho fofinho, puff, puff, e não é nada disso, né? Então, acho que essa troca de personalidades dentro de uma figura que, teoricamente, já tem uma pré, né, você já espera que ele seja de um jeito, mas ele seja completamente diferente da origem, que se mostra a maioria das vezes. Acho muito legal. Adorei fazer esse personagem. Demais, demais, demais mesmo. Talvez seja, mas eu sou o rei do pedaço agora, menina! E Fifi, a mesma coisa, né? Vai pelo mesmo caminho. Quem vai imaginar que um poodle vai falar daquele jeito dele, né? Você fala assim, um poodle é um cachorrinho fofinho e tal. E não tem nada a ver com isso, né? Então eu acho incrível. Esses dois personagens vão por esse caminho do inverso do que se imagina que eles possam ser. Então é muito legal. Eu gosto também bastante deles. Você não entende. Temos que permanecer alertas. Basta um simples animal selvagem para nos mandar de volta. O crush. E aí, escolhendo a parada de chegar aí na CLA, né, pô? Eu utilizei muito, assim, já o meu imaginário da vida, né, porque eu sou do Rio de Janeiro, e eu acho que é um tiro você fazer um personagem que é uma tartaruga ser um surfista, né? Ter uma voz de surfista. E a voz, mas apesar de, enfim, existir surfista em vários lugares, né? Temos aí o Medina, né? O Toledo, vários outros que não são do Rio de Janeiro, e que são incríveis e não são do Rio de Janeiro. Mas aqui se transformou uma forma clássica de se ver um surfista, você vê com o sotaque do Rio de Janeiro. Então, como eu sou do Rio de Janeiro e eu tenho isso muito no meu ouvido, né? Então eu falei, vamos utilizar bem essa possibilidade dessa tartaruga ser uma tartaruga tranquila. E assim, tem muito a ver com a personalidade dele, né? Tem uma parte do filme que eu acho incrível também, falando novamente do roteiro, o que eles querem dizer com isso, onde ele tem uma cena com o pai do Nemo, incrível, né? Julinho Chaves, né? Fazer esse trabalho tão incrível, né? Esse aí também era um que eu podia dizer que era um cara que era uma inspiração, não só como dublador, como ator e como pessoa, que era incrível também. Todo o convívio que a gente teve sempre foi muito cordial e muito bacana. E, enfim. Então ele tem uma cena do filme onde ele vem desesperado e fala pro crush, não, eu fico muito preocupado com o meu filho, porque eu fico achando que pode acontecer alguma coisa, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ele, por isso que eu não quero que ele vá para todos os lugares. Aí ele fala assim, pô, mas se não acontecer nada com ele,
nada vai acontecer com ele. Então essa frase é incrível, realmente, né. Fala sobre essa preocupação que é legítima dos pais, né, com os filhos, que é importante ter, né, você zelar pelo seu filho, mas tem que ter um cuidado para também não supervalorizar esse zelo, porque você vai acabar fazendo com que seu filho não passe pela vida, pelas dificuldades e não se prepare para os problemas, para enfrentar os problemas. Então acho que essa é a grande história desse filme, é isso, né, a dificuldade que um pai pode ter de soltar o seu filho realmente para a vida e fazer com que ele seja preparado para a vida e não fique preparado somente para estar sempre sob os cuidados dele, porque vai chegar uma hora que esse pai vai embora e esse filho não vai mais ter esse pai. Então essa história é uma história muito bacana também, e o Crush faz essa essa mexida, né, nesse pai, né, que fala assim: "Não, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir, relaxa aí, vamos com calma, a gente vai pedir ajuda, a gente vai chegar lá". Então acho que o Crush é um cara que sabe de verdade, ele conseguiu encontrar, né, pela sabedoria dos 150 anos de vida, ele conseguiu encontrar a maravilha da vida, que é entender que tudo é um fluxo e a gente tem que andar naquele fluxo ali da melhor maneira possível, que as coisas vão acontecer da maneira que elas têm que acontecer. De tu, mini brother, arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou maior terror, irmãozinho. É incrível, né? É incrível a mensagem que os personagens passam pra nós. E eu acho fantástico, né? Porque o Crush está dentro de você, né, Cláudio? É, Você sente a vontade de fazer o jeito dele, de falar. É muito legal. Que é, o personagem fica na gente e a gente, para relembrar, né, esse personagem, a gente tem que começa a fazer. falar. É, Exatamente. É maravilhoso. É é. maravilhoso aqui. É incrível ver você fazendo aí as vozes e tudo. Nossa, que nostalgia. Mas, enfim, o tempo tá passando, o tempo tá passando, meu Deus. Mas, enfim, antes da. Tem duas partes aqui, tem uns atores que eu queria comentar com você, mas antes, como eu sou um cara Marvete, eu amo a Marvel, e é óbvio que eu tenho que puxar sardinha, você fez alguns trabalhos de personagens da Marvel, você fez o Howard Stark, né, no filme do Uhum, Capitão América, e depois você fez no Arif, né, você chegou a uhum. fazer no Arif. E outro personagem que eu adoro, é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos, e quando eu assisti, eu ouvi a sua voz e falei: caraca, o Cláudio fazendo esse personagem maravilhoso, que é o Mojo do X-Men 97. Eu adoro o Ah, Mojo. é, Eu é. gosto muito desse. Eu gostava dele muito antes do X-Men 97, né? Nos quadrinhos mesmo, né? Aquele bicho todo esquisitão lá, né? Que Uhum, cuida de audiência. Eu acho super legal a alegoria que ele trabalha. Mas uhum, são trabalhos até menores seus, né? E tudo, uhum. mas comenta um pouquinho sobre esse trabalho, que a gente tem um momento Marvel aqui na É, entrevista. o Stark é clássico por ser o pai, né, dele, então acho que é incrível poder fazer parte ser o pai de um personagem como esse, né. São personagens realmente que têm pequenas participações pontuais, né, em alguns, como você mesmo, relacionou aí, mas eu acho que pela importância dele dentro dessa franquia, eu acho muito bacana, tenho muito orgulho de poder fazer sempre que precisa, fazer essas participações. Agora eu vejo nossa rainha cósmica se encontra em uma posição que ninguém pode vencer. O Mojo já foi, assim, uma coisa, assim, uma escolha do Sérgio Cantu, querido, incrível, que dirigiu, né, maravilhosamente bem. Não há quem dirija melhor os projetos como um diretor tão conhecedor da Marvel, tão conhecedor do que ele faz. Ele é um cara muito empenhado quando ele dirige, ele sabe tudo sobre todos os personagens. E ele me convidou para fazer esse personagem, porque, na verdade, na primeira versão, ele foi feito pelo Orlando Drummond, que Orlando Drummond não está mais aqui. Então, quando ele se viu na necessidade de trocar esse personagem, ele entendeu que o original era bem diferente quando o Orlando fazia, que era brilhante também. Mas como ia ter que ser trocado, ele entendeu que aquele original, as características do personagem original poderiam ser alcançadas, por mim, pelo que ele já conhecia da minha voz, da minha questão da versatilidade vocal. Então foi um tiro super certo, porque realmente o personagem tem muito a ver, o original lá tem realmente muito a ver, o origi então acho que o que eu pude fazer ali foi me aproximar mais das características vocais do original,
que as nossas vozes eram bem diferentes. Orlando, para mim, são duas coisas completamente diferentes. Mas eu consegui me aproximar bastante desse original e das características dele, né? Um cara um vilão também, assim, né? Que controlava as pessoas pela audiência, né? Uma história muito louca, aliás. Quem não viu, assista, porque realmente é incrível. E eu adorei fazer esse personagem também por uma questão de desafio em respeito ao que o Drummond fez brilhantemente anteriormente e com a possibilidade de fazer de outro jeito, mas não fugindo das características do personagem original. Nomes são caríssimos. A Cristal estava ocupada, deixa quieto. Então você é a minha jogadora em um mundo de jogos. Porque a gente falou muito de desenho, muito de animação, porque você tem uma força muito grande nessa área, né? Mas o Cláudio também dublou atores, né, gente? Então ele fez o Rob Schneider, né? Chegou a fazer alguns filmes, inclusive acho que é o Garota Veneno, que passava direto Bárbaro. Na sessão da tarde. Então, amo. Né? Você fez também o James Marden, né? Que fez o Encantada, né? Encantada, depois fez Desencanta. Isso, exatamente. Dublou também Shane Tatum, dublou Simon Pegg. Gente, olha só o currículo do Cláudio Govan. Mas especificamente, como eu vi que você tem mais trabalhos do Rob Schneider e do James Marden, eu quero perguntar para você como é que foi dublar esses dois atores. Um foi mais difícil que o outro, um foi mais fácil. Como foi seu processo? Porque aí, como a gente falou, né, da animação, que tem mais liberdade, com o ator já é uma outra coisa. Já é um outro processo, você tem que ver, respeitar, né, o que o ator está passando, às vezes até melhorar, porque tem muitos trabalhos de dublagem que melhoram o trabalho do ator, às vezes o trabalho do ator está até fraco, mas a dublagem dá aquele up, levanta aquilo. Como é que foi esses atores, assim, para você? Olha só, eu acho que, assim, o James Marsden, eu tenho muito mais proximidade com ele pela quantidade de filmes que eu dublei dele, e até tem uma série nova que eu não posso falar ainda, porque ela ainda vai ser lançada, mas é muito legal o que ele fez, eu tô acabando de dublar ela, e ele vai vir aí fazendo um personagem incrível aí, eu tô adorando dublar, enfim, esse cara ele tem uma versatilidade muito, muito grande, né? Como ator. Então é muito bom a gente quando pega um ator que ele faz um drama, daqui a pouco ele faz, você vê, na Encantada, ele faz um cara que, apesar de ser um humano, mas ele tá vindo de um desenho animado, então ele se transforma. Então as características dele, quando ele tá humano, ele carrega ainda um pouco dessa fantasia dos contos, né, dos contos de fada ali, nesse personagem, porque vê um cara lord, né, um cara e completamente fora da realidade de uma Nova York quando eles chegam, então é muito engraçado. Ele é um ator que já fiz reality show com ele também, que aí é ele falando como ele mesmo, mas já é uma outra coisa, então ele tem uma versatilidade como ator muito bacana, então é muito legal, eu gosto muito de dublar ele. Como também do que eu dublo também, que fez do Grey's Anatomy, que é o Mark Sloan, do Grey's Anatomy, que falam muito dele também. Esse ator também eu já dublei muitas vezes. Também é um ator que também é muito versátil, faz uma coisa no Grey's Anatomy, mas depois ele faz um romance, ele faz, enfim, aí fez no Utopia, né, é uma série também, não, acho que enfim. Acho que é. Também que ele fazia um personagem completamente pesado também. Então essa versatilidade desses atores me atrai muito também. Você está aliado à velha bruxa que mandou minha pobre Gisele para este local desprezível? A Rob Schneider tem uma paixão por ele pessoal, assim, que eu acho ele incrível. Amo o trabalho desse ator como comediante, entendeu? Então, quando me chamaram para dublar, ele falou: nossa senhora, que maravilha, que presente poder dublar um ator como esse. Tão intenso, né? E que tem a capacidade de comediante tão diferente de muitos outros, né? É muito difícil você ver um ator como ele, você vê há poucos, né? Com esse tipo de humor, né? De comediante como esse cara, né? Um cara histriônico, assim, que tem uns exagerados, uns olhares exagerados, né? Muito físico, né? O trabalho dele como ator, ele tem né? É um trabalho físico pra caramba, cai, pula, cai de janela, e, enfim. Esses atores assim que são meio que quase que circenses, assim, né? Tem essa possibilidade física muito bacana.
Aí é incrível dublar ele, eu achei ele incrível, eu sou muito fã dele, adorei também dublar ele. Está dizendo que para as pessoas eu sou perfeita? Enfim, tem alguns, né, alguns atores assim, que não são animações, né, que são humanos, que são muito bons de dublar. Esses dois aí que você lembrou são incríveis. Bacana. E agora, para a gente estar chegando aí nos finalzinhos aí da nossa entrevista, entrevista sensacional, gente. Isso aqui é o nível de excelência aqui, gente. Então, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe essa entrevista, porque ela é muito boa. E aí, uma pergunta final, Cláudio, que eu vou propor isso para cada dublador que eu conseguir entrevistar, que eu quero muito saber. Desculpa, eu lembrei do nome, que eu não estava lembrando, absurdo. Eric Dane, que é o ator do dublo no Grey's Anatomy. Bacana. E a pergunta final que eu queria fazer para você, que eu estou fazendo assim com vários dubladores, essa brincadeira, o que dublagem significa para você em uma palavra? Dublagem? Em uma palavra? Em uma palavra, Adaptação. Olha só, maravilha. Olha, foi engraçado que eu perguntei isso para outros dubladores. Nossa, eles pensaram, nossa, como fazer? Teve uma que eu não vou dar spoiler, mas ela fez uma analogia que eu falei, caraca, olha onde foi, sabe? Por isso que é legal esse teste, né? Para ver o que cada um, né, traria, sintetizaria a palavra dublagem em uma palavra. Então, só tenho a agradecer, Cláudio. Primeiramente, eu quero agradecer muito a sua presença, você ter topado participar dessa entrevista, que, para mim, além de ser um bate-papo, ter te conhecido, conversado com você, é uma grande homenagem, um tributo à sua carreira, o seu legado que você vai deixar aí para a posteridade, né? E tudo. Não deu tempo de falar de tantas outras coisas, né? Seu trabalho como professor de dublagem, da atuação, mas quem sabe aí, se você voltar aí mais para frente, a gente pega mais essa parte aí da sua carreira. Mas eu agradeço muito, Cláudio. Deixa aí seus recados finais e, se você puder, né, deixar aí para a galera, né, se inscrever, curtir, comentar no meu canal na voz de algum do seu personagem aí, que eu vou deixar aí na sua escolha. Mas gratidão, muito obrigado. Eu não sei não. Se eu fosse escolher um programa de TV, eu ia ficar com um desenho animado. Eles são maneiros. Tá bom, eu que agradeço você, Vitor. Você é um cara que realmente gosta muito da dublagem, admira, a gente vê claramente que você é um cara que conhece, tem uma forma muito boa de conduzir também a entrevista, então desejo muito sucesso para você, para o seu programa, que você tenha cada vez mais inscritos, que as pessoas se inscrevam no seu canal aí também, que as pessoas se engajem aí nesse conteúdo, que eu acho que você com certeza consegue extrair coisas muito legais dos seus convidados, que você permaneça assim, que você tenha cada vez mais sucesso. Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever e estar sempre aqui no canal com o Vitor Polese. Que maravilha, sensacional. Então é isso, galera. Eu volto aí num próximo episódio com outro dublador aí. Vamos ver aí se eu vou conseguir outros. Estou na luta aí para conseguir mais nomes. Mas é isso. E também, recado final, se inscrevam no canal do Cláudio, né, no Desfoque Podcast, que é um canal muito bom. Vou deixar na descrição. Então, façam um favor, né? Se você gosta de dublagem, se inscreva aí que tem conteúdo, ó, de primeira qualidade. Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais, pessoal. Até mais. Obrigado.